Bom dia, igreja. Vamos ficar de pé com alegria. Aleluia. Obrigado, Senhor, por esse dia, por cada vida neste lugar, por cada família aqui representada. Enche-nos de Ti, Espírito Santo. Enche-nos da Tua presença, da Tua alegria, da Tua unção, que possamos fazer um ótimo culto para o Senhor Jesus. Todos juntos, a uma só voz, engrandecendo, adorando ao único que é digno de todo louvor, de toda glória, toda honra. A Ti, Jesus. Tudo é para Ti, tudo é por Ti. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Bem-aventurado que está, firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Tu és santo, Senhor.
Aleluia! Quem pode parar nosso Senhor? Ninguém pode parar nosso Senhor. 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 Quem pode parar nosso Senhor? Ninguém pode parar. Meu Deus é um leão, leão de Judá, que lute com poder, sem nada temer. Todos se prostrarão diante dele. Meu Deus é um cordeiro, cordeiro imolado, seu sangue é o mundo teu, e todos os pecados, todos se prostrarão diante do cordeiro ideal, todos se prostrarão diante dele. Está sendo som normal aí para vocês? Não, né? Fica só.
Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus, se a doença vier, Ele é Deus, se curado eu for, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus.
você aqui nesta manhã para juntos glorificarmos, exaltarmos o nome do nosso Deus. Aleluia. Feche seus olhos, vamos orar um pouquinho. Fale com Deus aí. Deus, obrigado. Deus, louvado seja o teu nome. Exalta o Senhor aí em oração, em nome de Jesus. Deus, o meu coração está assim, Pai. Está apertado, meu coração está transbordando de alegria. Não sei qual é a sua realidade, o Senhor sabe. E Ele quer ouvir isso de você. Aleluia. Pai, nós glorificamos o teu nome. Te agradecendo, Senhor Deus, por esse tempo agora de encontro, de meditação. Esse tempo, meu Deus, que o Senhor vai derramar, Senhor Deus, a tua bênção. Vai derramar, Senhor Deus, a graça do Senhor sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas. Obrigado, Jesus, porque nós podemos abrir os nossos corações agora e clamar por misericórdia. Abrir os nossos corações e glorificar o Senhor por tudo aquilo que o Senhor está fazendo em nossa vida. Pai, nós te louvamos, nós te amamos, Jesus. Obrigado, Senhor Deus, porque nós vamos ter a oportunidade agora de sentar na mesa com o Senhor, de glorificar o teu nome. Agradecer ao Senhor Deus pelo sacrifício que o Senhor fez na cruz do Calvário, Senhor Deus, para nos salvar, para nos redimir, Senhor Deus, de toda culpa, de todo pecado. Nós te louvamos, Senhor. Obrigado, Pai, obrigado por este ministério. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos concedeu este lugar aqui para um lugar de adoração, um lugar, Senhor Deus, em que nós vamos exaltar e glorificar o teu nome sempre, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, porque nós temos a oportunidade de ouvir a tua palavra e sabemos, meu Deus, que ela tem a eficácia necessária, Senhor Deus, para aquilo que nós precisamos. E que esta manhã, Deus, seja uma manhã de libertação, uma manhã de cura, uma manhã de resposta, Deus, para a glória do teu nome. Abençoe teu povo, abençoe tua liderança, abençoe, Senhor Deus, esse ministério em nome de Jesus. Derrama sobre nós, Pai, o teu poder, derrama sobre nós, Pai, aquilo que precisamos em nome de Jesus. Amém. E glórias a Deus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor, adorar o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amados, agora nós vamos ter a oportunidade, e eu gosto de falar isso, não sei porquê, de sentar na mesa com Jesus, de olhar nos olhos de Jesus e falar: obrigado, Senhor. Obrigado porque a tua palavra me alcançou, a boa notícia me alcançou, e eu quero te louvar agora, nesta manhã. Então nós vamos ter um momento de ceia. Todos pegaram a ceia? Alguém está precisando? Levante a mão que vai chegar até você. Em nome de Jesus. Não? Todos têm? Amém. Glória a Deus. Amados, algumas orientações, aquilo que é bem básico, né, com relação à ceia. Quem pode participar? Todo aquele que já entregou a vida a Cristo, todo aquele que tem consciência de que Jesus é o Senhor da sua vida. Ah, pastor, estou visitando a igreja hoje, eu posso participar? Se você já entregou sua vida a Cristo, se você está em comunhão com a tua igreja, claro que pode. É um momento que você se alegrar, sim, com o Senhor, com a igreja, com todos aqueles que fazem parte aqui desse ministério. Pastor, eu já entreguei minha vida a Cristo, mas não fui batizado. Posso participar? Se você quer, pode, porque sentar na mesa com Jesus faz parte, né, de já ter entregue a vida a Ele. O batismo é algo que vai fazer parte desse processo. Então você pode sim. Pastor, estou em pecado, não deveria, né? Todos nós, a palavra de Deus nos orienta que quem não tiver pecado, né, é como um mentiroso. Mas nós temos a oportunidade de confessar os nossos pecados, se arrepender deles e falar: Jesus, eu não quero viver assim, eu quero viver em santidade, eu quero viver em graça. Então a ceia também é um momento em que você faz essa avaliação da sua caminhada e fala: Deus, eu não quero viver assim mais, eu quero viver para a glória do Senhor, eu não quero cometer esse pecado, esta falha ou aquilo que eu cometi ao longo da minha caminhada ou até hoje. Eu me comprometo com o Senhor em ter uma vida diferente. E isso sim é uma consciência e é um momento também de reflexão e colocar a vida em ordem. Então a ceia, ela também aponta para isso. Então você tem sim essa liberdade em Cristo Jesus, com o coração ciente, com uma mente ciente que eu não quero viver assim mais. Eu quero viver em comunhão com meu Deus. Então você pode sim participar da ceia do Senhor em nome de Jesus. Amém? Amém. Tudo esclarecido? Então vamos louvar o Senhor.
O texto aqui em Mateus capítulo 26, versículo 26 em diante, diz o seguinte: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, o abençoou, partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhes aos seus discípulos, dizendo: bebe dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Glória a Deus. Então esse é um tempo em que a igreja senta, em que a igreja analisa a sua caminhada, faz essa reflexão: Senhor, olha, eu quero continuar firme com o Senhor. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele fala que nós devemos fazer isso até que ele venha. Então, que hoje possa ser a nossa última ceia aqui na terra, não é verdade? Queremos cear com ele na glória. Mas se isso não acontecer, vamos continuar fazendo até que ele venha. Amém. Então você pode abrir ali o seu cálice. Aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor diz que Jesus tomou o pão, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: comam dele todos, isto é o meu corpo. Comamos para a glória do Senhor, em nome de Jesus. O texto que do mesmo modo Jesus pegou o cálice, bebeu, deu aos seus discípulos, dizendo: bebam dele todos, este é o meu cálice, este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Bebamos na glória do Senhor. Aleluia. Se eu puder te convidar a fazer mais uma oração, eu te convido a fazer uma oração também de gratidão, agradecendo a Deus por aquilo que Ele fez por você. Agradeça o Senhor, louve a Deus, fala: obrigado, Jesus. Eu entendi, eu quero viver todos os dias para a glória do Teu nome. Eu quero viver todos os dias para a glória do Teu nome. Eu quero estar pronto, eu quero estar preparado, Senhor Deus, para a Tua vida. Eu não sei, mas eu quero estar pronto. Eu estou pronto, Jesus. Me abençoe a viver em graça, a viver em adoração, a viver em perdão, a viver em misericórdia, a viver todas as virtudes que o Senhor derrama ou derramou sobre a minha vida para a glória do Teu nome. Obrigado por este tempo. Obrigado, Jesus, porque nós podemos, como igreja, sentar na mesa com o Senhor e olhar nos Teus olhos e falar: muito obrigado, Jesus, pelo Teu sacrifício. Eu te amo, Jesus. Eu quero viver para a Tua glória todos os dias, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você pode adorar o Senhor? Aleluia. Durante a próxima música, você que veio preparado para ofertar, fique à vontade. O gasofilaço está aqui. Chave Pix no banco. Amém? Amém. Hoje é dia de colher. Sejam cheios nossos lares, de alegrias e canção. Esse povo a ti se entregue,
Bom dia. Bom dia. Tá tudo bem por aí? Está feliz? Amém. Amém. Glória a Deus. Muito bom ter a sua presença. Quero dar boas-vindas aos nossos visitantes. Muito bom poder contar aqui com a sua presença, com a sua participação. Sei que é um privilégio. A nossa igreja, ela ama receber pessoas. Você que nos visita pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Que a graça de Deus abençoe a sua vida. Se você nos der a oportunidade, o privilégio de te conhecer um pouquinho, se você não recebeu esse folder do bolsão à sua frente, tem um encarte desse, gostaríamos que você preenchesse, de alguma forma pudéssemos iniciar com você uma proximidade, algum contato. Você que é de casa, está aqui todos os domingos, seja mais uma vez bem-vindo. É muito bom poder estar com vocês aqui nesta manhã. Eu queria dar rapidamente 2 avisos. Queria falar com vocês sobre encontro de mulheres. A Cauane, ela é auxiliar pastoral da Igreja Ondadura aqui em BH. Atuaram por muitos anos em Joinville, ela e o Geis Real, os mais conhecidos como Geis, e pastores agora da Ondadura BH. Eles atuaram em Joinville por vários anos e ela será a nossa convidada para ministrar para as mulheres do sábado, do dia 24 de maio, 19 horas. E esse encontro, ele terá um custo do valor de R$30, depois da palavra terá um jantar para as mulheres. Então, você é convidada, além de vir, convidada a convidar. Você chame mulheres, amigas. Essa ministração vai ter uma pegada bem psicológica. A Cauane, ela é psicóloga de formação, então queremos trazer essa ministração sobre a sua vida, o seu coração. No grupo do WhatsApp nós vamos mandar informações do Pix, e o comprovante você manda para a Neide, para ela e a organização das pessoas que vão participar. E é importante que você entenda que esses momentos servem não somente para abençoar a sua vida, mas para abençoar a vida das pessoas à sua volta. Então, que você possa chamar pessoas, convidar mulheres para participar conosco dessa ministração. E também quero te desafiar no dia 17 de maio, daqui 2 domingos, nós vamos ter o relógio de oração. O que é relógio de oração? É um momento onde nós iremos ficar 24 horas em oração pela vida da nossa igreja, por vários temas, vários assuntos. E a tia Biga pede para anunciar que nós temos alguns horários disponíveis, de 2h30 às 6h30, de 8 às 10, de 10h30 até 1 da tarde. Se você quer participar desse momento, você procura a tia Biga, ela te dá mais informações, até para você nesse horário que mais faz sentido para a sua vida. E faremos mais uma vez o nosso relógio de oração e com certeza você será abençoado da mesma forma como irá abençoar a vida de outras pessoas. Qualquer dúvida que você tenha sobre esse aviso, sobre qualquer outro aviso, convido a ir no balcão de informação. Lá as meninas têm domínio total de tudo que está acontecendo. Elas vão poder te ajudar a entender e ser bênção e ser abençoado. Amém? Amém. Como é que está o coração? Está batendo? Espero que sim. Mas como está o seu coração no sentido de entender o que Deus está fazendo? Como que você tem discernido as suas batalhas, as suas guerras, as suas lutas? Essa série de mensagens que comecei semana passada e vou continuar hoje, não sei quantas mais ainda dentro dessa temática, fala sobre guerras e batalhas. E essa série de mensagens, ela precisa vir ao seu encontro de uma forma muito contextual. Você precisa entender que não estou falando desse tipo de guerras e batalhas como eram vividos nos tempos bíblicos, mas sobre princípios dos quais homens e mulheres trouxeram da palavra, trouxeram do seu relacionamento com Deus, aplicaram princípios às suas demandas, daquilo que fazia parte da vida deles,
e como que essas guerras e batalhas correlacionam com as nossas vidas hoje. Na semana passada, eu falei sobre a batalha da queda do muro de Jericó. Como que a fé e a obediência em Deus, em uma palavra que já havia sido dada, proporcionou a queda dos muros. Já nessa manhã, quero falar sobre a importância de saber quem está ao seu lado. É o subtema dessa série. Guerras e batalhas, mais importante do que escolher suas guerras é saber quem estará ao seu lado. Essa vai ser a temática que vai nos acompanhar desde o domingo passado, nesse domingo e nos próximos que virão. Mas hoje, entrando especificamente na mensagem, a história de Josafá, eu quero falar sobre o poder da adoração. Se na semana passada, a famosa história, muito mais famosa do que a dessa manhã, da queda do muro de Jericó, falava sobre fé, obediência, sobre algo até inusitado, a forma inusitada como Deus deu a vitória para aquele povo. Hoje eu quero falar sobre o poder da adoração. Nós vivemos dias de desafios e lutas que se levantam contra a igreja, não somente a nossa igreja, a igreja de Jesus num aspecto geral. E essas lutas, esses desafios, essas batalhas, eles servem para nós, ou pelo menos deveriam servir como um convite. Um convite a colocar o louvor e a adoração em nosso favor. Em nosso favor, não no sentido de que o louvor e a adoração sejam para nós, obviamente, não nesse sentido, mas como ferramenta, como armas, para que possamos enfrentar guerras e batalhas. E talvez possa parecer um pouco contraditório uma guerra ser vencida mediante o louvor e a adoração. Mas é justamente esse o exemplo daquilo que vamos ver na história de Josafá. Um dos poucos reis que, após o reino dividido de Davi e Salomão, vive uma vida reta diante do Senhor. Assim como Josafá, ele enfrenta um exército numeroso, em termos humanos, algo que podia ser impossível de vencer. Nós temos os nossos inimigos, nós temos as nossas batalhas, as nossas guerras, os desafios, as crises, as situações adversas que todo mundo tem. Mas eu quero trazer para o seu coração como que a adoração pode servir para nós como ferramenta de enfrentamento. Mas antes especificamente disso, eu quero deixar uma pergunta. E a pergunta é: quem vai à frente das nossas batalhas? Quem vai à frente das suas batalhas? Quem puxa a fila? Quem é aquele que é o mais corajoso na sua história, que puxa à frente? Quando a gente olha para a história de Davi, quando Davi queria dar fim à vida de Urias, ele manda o seu chefe da guarda real colocar Urias na linha de frente, no lugar onde o enfrentamento da batalha era mais perigoso possível, onde somente os mais fortes sobreviviam, de forma que aquele que tivesse ali, no caso de Urias, ele pudesse morrer. É a linha de frente, são aqueles que iniciam, que vão para o primeiro combate. E quem vai à frente das suas guerras? Quem você tem designado a ser o seu pelotão de frente? Aquele que puxa e que faz o primeiro enfrentamento. Há uma frase que eu quero que o seu coração grave nesta manhã, que você permita que essa frase faça sentido ao seu coração por toda a sua vida. A frase é a seguinte: só temos essa vida para adorar a Deus em meio às dificuldades. Eu poderia dizer, nós temos toda a vida eterna e a mortal para adorar a Deus. É uma verdade, sim ou não? Sim, nós temos toda a nossa eternidade para adorar ao Senhor e o faremos quando Cristo vier nos buscar. Amém? Amém. Mas somente nessa vida nós temos a oportunidade de adorar a Deus em meio à dificuldade. Adorar a Deus na eternidade, onde tudo está funcionando, onde tudo está caminhando bem, onde Ele é a exatidão da criação, a plenitude do tempo,
todas as coisas alinhadas conforme o propósito eterno do Senhor. Adorar a Deus nesse tempo será maravilhoso. Mas acredito que nós precisamos entender a importância dessa percepção de que é um privilégio nosso adorar a Deus também em meio às dificuldades. No momento em que chega para Josafá a notícia de que haveria uma invasão, as pessoas avisam: rei, está vindo um povo numeroso a invadir o nosso território. O exército inimigo já estava numa posição, no local em que eles estavam aproximadamente 80 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam próximos. Eles estavam a poucas cidades, como se fosse do centro de BH. Não demoraria muito para que todo aquele exército pudesse chegar e, de uma forma avassaladora, destruir toda a cidade, toda Jerusalém. Josafá, ele já era um rei que já tinha aprendido a confiar no Senhor, e ele já havia uma vida ensinando o seu povo a fazer o mesmo. Alguns estudos, eles apontam que o número total de homens no exército de Josafá era de 1.160.000 homens. No exército de Judá, reino dividido, havia aproximadamente 1.160.000 homens, um exército numeroso. Mas os mesmos estudiosos apontam que o exército inimigo era pelo menos 3 vezes maior do que o exército de Josafá. Era 3 para 1. Numa oração pública, antes do texto que vamos ler, que está em 2 Crônicas 20, Josafá, ele reafirma aquilo que já está muito claro no seu coração, que é a sua confiança em Deus. E Josafá, talvez não, na minha visão, intencionalmente, ele faz algo que Salomão já havia dito que o seu povo faria. Em 2 Crônicas, no capítulo 6, no verso 34, diz, isso é uma frase de Salomão em frente ao templo. Ele diz: se o teu povo sair para onde o enviares a fim de lutar contra os seus inimigos, e se orarem a ti, voltados para esta cidade que escolheste e para este templo que construí em honra ao teu nome, ouve dos céus as suas orações e defende a sua causa. Frase de Salomão, registrada em 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 34. E aí, imagino eu que Josafá, em posse dessa verdade, chegamos no texto que vamos ler. Abra suas Bíblias comigo em 2 Crônicas, capítulo 20. Nós vamos ler do versículo 20 ao versículo 30. Bem cedo de manhã, bem cedo, na manhã seguinte da oração feita por Josafá, o exército de Judá saiu para o deserto de Tecoa. No caminho, Josafá parou e disse: escutem-me, povo de Judá e de Jerusalém, creiam no Senhor seu Deus e permanecerão firmes, creiam em seus profetas e terão um êxito. Depois de consultar o povo, o rei nomeou cantores para irem adiante do exército, cantando e louvando o Senhor por sua santa majestade. E cantavam assim: deem graças ao Senhor, o seu amor dura para sempre. No momento em que começaram a cantar e louvar, o Senhor trouxe confusão sobre os exércitos de Amon, Moabe e do Monte Seir. E eles começaram a lutar entre si. Os exércitos de Moabe e Amon se voltaram contra os seus aliados de Monte Seir e mataram todos eles. Depois que haviam destruído o exército de Seir, começaram a atacar uns aos outros. Quando os homens de Judá chegaram ao local de onde se avista o deserto, viram apenas cadáveres no chão, até onde se podia enxergar. Não escapou nenhum só dos inimigos. O rei Josafá e os seus homens saíram para recolher os despojos. Encontraram grande quantidade de suprimentos, roupas e outros objetos de valor, mais do que eram capazes de carregar. Haviam tantos despojos
que levaram 3 dias para recolher tudo. No 4º dia, reuniram-se no vale de Beracá, que recebeu esse nome depois daquele dia, pois louvaram o Senhor ali. Por isso, até hoje é chamado de Vale de Beracá. Então, todos os soldados judaicos de Jerusalém voltaram com Josafá à frente, muito alegres, porque o Senhor lhes tinha dado vitória sobre os seus inimigos. Entraram marchando em Jerusalém ao som de harpas, liras e trombetas, e foram ao templo do Senhor. Quando todos os reinos vizinhos souberam que o próprio Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel, o temor de Deus veio sobre eles, e o reino de Josafá teve paz, pois o seu Deus lhe deu descanso de todos os lados. Amém? Amém. Feche seus olhos, nós vamos orar. Pai, louvamos o teu nome e agradecemos pela tua palavra, agradecemos pelas histórias inspiradoras que o Senhor nos permite abrir os nossos corações para sermos incentivados sobre elas. Que a tua palavra nesta manhã ela possa encontrar em nós espaço para que o nosso coração se dobre a tua palavra e possamos converter os nossos atos de confiança e adoração ao Senhor. Que o teu Santo Espírito possa habitar neste lugar, fluindo em nós, através de nós, para que a clareza da tua palavra alcance o nosso coração, gerando frutos os quais o Senhor mesmo tem o objetivo de recolher. E que o teu nome seja honrado e glorificado no nosso meio, a partir de tudo aquilo que fizermos. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Na nossa história, nós temos, como eu tenho tentado estruturar as mensagens, nós temos personagem, nós temos um problema, nós temos o guia. Mas atendo ainda ao primeiro momento do personagem, o personagem é o próprio rei, Josafá, e todo o povo que diante do impossível, diante daquilo que humanamente é impossível, escolhem por orientação do seu rei, trilhar um caminho. Josafá, rei de Judá, recebe essa notícia desse grande exército, e ele teme esse grande exército, mas não permite que o temor ao grande exército retirasse dele a confiança plena em Deus. E daí já se tem um primeiro princípio no nosso coração. Não, você pode ter problemas, você vai ter problemas, e você pode até temer os seus problemas. Mas o temor diante da sua vida, aos seus problemas, não pode superar a sua confiança em Deus. Amém? Amém. O seu temor, o seu medo, não pode retirar de você ou diminuir do seu coração a sua confiança em Deus. Josafá, ele reconhece a sua limitação e eu e você precisamos parar e reconhecer as nossas limitações diante dos nossos problemas. Porque somente depois de reconhecer a nossa limitação é que nós estamos capacitados para buscar a presença de Deus. Porque se achamos que somos suficientemente bons ou capazes de lutar, para que Deus? No versículo 12, versículos que não lemos, no capítulo 20, Josafá ele diz: não sabemos o que fazer, mas em ti buscamos socorro. E essa precisa ser uma frase que o seu coração aprenda a dizer: Pai, não sei o que fazer diante dessa situação, mas no seu nome eu busco socorro e direção. O povo, em uma só unidade, busca de Deus direção, mostrando total dependência no Senhor em unidade. E eu vou repetir essa frase ao longo de toda a mensagem. E no meio da dificuldade, diante do problema, de um mar de pessoas querendo avassalar a sua cidade, só temos essa vida para adorar a Deus em meio às dificuldades. Amém? Amém. E qual é o problema dessa mensagem? Qual é o problema daquilo que o texto bíblico nos apresenta? Um exército muito maior. Um exército que numericamente era muito superior àquele povo e que, mesmo que não fosse superior, pudesse apresentar algum tipo de risco àquela comunidade. Porque numa guerra, por mais que você tenha um exército muito maior do que os seus inimigos, você terá perdas. Por mais que Josafá tivesse 3-1, acredito que Josafá não passaria com todo o seu exército ileso. Haveriam mortes e perdas. Famílias que perderiam os seus homens, seus mantenedores,
esposas que perderiam os seus maridos, filhos que perderiam os seus pais. E o que a gente vê é uma intervenção tão sobrenatural que eles sequer tiveram que enfrentar os seus inimigos. Nos versos 22 e 23, a Bíblia é muito clara a dizer que haviam 3 inimigos: Edom, Amon e as pessoas do Monte Seir. Eram 3 povos que se uniram para derrotar aquele povo, o povo do Senhor. E esses exércitos, provavelmente, eles se dividiram para que pudessem chegar no campo de batalha juntos e que pudessem chegar mais rápido. Obviamente, um grupo maior de pessoas vai demorar mais tempo do que um grupo menor de pessoas para chegar a algum lugar. É exatamente isso que vemos. E eles, quando se encontram, eles ouvem barulhos mediante a ministração do louvor, da adoração a Deus, pelos homens levantados por Josafá. E eles se confundem mediante a adoração do povo do Senhor e começam a combater uns aos outros. E eles se exterminam. E a Bíblia diz que quando o povo de Israel chega no campo de batalha, não tem mais inimigo. Existe um mar de mortos. Um mar onde há tantos mortos. Eles demoraram 3 dias para recolher os espólios, as roupas, armas, recursos, tudo que aquele povo deixou no campo de batalha. 3 dias para recolher todos os espólios de guerra. O desafio era real. 3 povos se unindo contra Judá. Humanamente não havia saída. Mortes haveriam, perdas existiriam. Mas o Espírito do Senhor, através de Jaziel, um profeta, mencionado no versículo 15, diz: não tenham medo, não fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas do Senhor. Esse é o princípio para o seu coração nessa manhã. Existem guerras e batalhas que são suas, histórias e situações que são suas, mas a luta, a batalha não é sua, é do Senhor. A sua confiança precisa ser no Senhor. A credibilidade, não importa a situação, o seu coração precisa dar ao Senhor o louvor e a adoração ao nome de Jesus, antes mesmo de você entrar nas guerras e batalhas. Esse é o princípio de Josafá. A guerra é do Senhor dos exércitos, e sobre o seu coração você precisa acreditar que é Ele quem vai à frente das suas batalhas. É Ele que luta as suas guerras. É Ele que você precisa colocar à frente do seu coração e dar a Ele plena confiança da situação, para que Ele interceda e interpele por você. Quando Deus luta por nós, a vitória é certa mesmo antes da batalha começar. Quando Deus luta por nós, a vitória é certa antes da batalha começar. Amém. Estão mais espertos, né? No ano passado foram só 7 frases repetidas, até um amém. Hoje foi só 2. Voltando na semana passada, o texto de Josué diz, o Senhor diz para Josué: entreguei a vocês a cidade. E o Senhor nem estava se referindo ao tempo de Josué, ao tempo passado de Josué, mas principalmente a promessa da tomada da terra dada 40 anos antes. Já em Josafá, ele sequer lutar. O trabalho deles foi adorar a Deus no caminho da guerra. O que é muito difícil de entender. Como que eu vou começar a adorar a Deus caminhando para a mesa de cirurgia? Como que eu vou adorar a Deus caminhando para enfrentar o meu problema? Como que eu vou adorar a Deus caminhando para essa batalha, para esse problema que eu estou enfrentando? Não é sobre ser maluco e começar a rir diante do caos, da tristeza, mas é um coração de louvor e dedicação ao Senhor, independente da situação. Porque nós cantamos: se Deus fizer, se Ele não fizer. Amém? Amém. Essa é uma verdade que você crê? Sim.
Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E o pastor Cícero sempre complementa essa frase: digno da nossa confiança, da nossa adoração, do nosso louvor, do nosso amor, de tudo quanto temos para entregar ao Senhor. E esse é o Deus que nos guia. E esse é o Deus de estratégia. A estratégia do Senhor na semana passada era que o povo fizesse algo maluco. Desse uma volta por dia em torno de Jericó, durante 6 dias. No primeiro dia, uma volta, no segundo dia, uma outra volta, no terceiro, outro dia, outra volta, e assim, até se completassem 6 dias. No 7º dia, 6 voltas da mesma forma, mas que na 7ª fizessem barulho. E o muro caiu. Vamos combinar que me parece um tanto quanto louco. Será que esse muro vai cair? Será que Josué não está doidão, não? Será que ele está... Será que foi isso mesmo que Deus disse? Não faz muito sentido. É uma fé na obediência ao Senhor. Já na história de Josafá, a estratégia de Deus não é a mesma. Deus poderia repetir. Deus poderia, até porque seria mais fácil das pessoas crerem naquilo, porque eles já tinham um histórico de que aquilo aconteceu. Mas agora eles precisavam viver algo novo. Eles precisavam acreditar numa nova mensagem, acreditar num novo desafio. E eles caminharam para enfrentar, cada homem deveria que enfrentar pelo menos outros 3 homens para que pudesse sair vivo. Mas se eu estou no campo de batalha e meu amigo já morre, o que era 3 agora passou 6. E se o amigo dele morre, que eram 3, passou 9. É uma insanidade pensar que esses homens caminharam para essa situação adorando a Deus. E essa é a mensagem. É que o nosso coração se aproprie de uma confiança no Senhor, que nos capacita a caminhar para qualquer situação da nossa vida, dando glórias ao nome de Jesus, porque independente da situação que você vive, Ele continua sendo Deus. Amém? Você precisa acreditar nisso e passarmos a viver uma vida com essa credibilidade no Senhor. Essa é a nossa maior arma de batalha, a adoração, a confiança no Senhor, independente da situação que estamos vivendo. Josafá, ele confia na palavra de Deus, toma uma decisão ousada, coloca cantores à frente do exército. Quando olhamos para Jericó, a Arca da Aliança estava sendo portada e transportada pelos levitas, pelos sacerdotes. Havia homens com trombetas, mas à frente da arca havia homens armados. E todo o exército estava armado. Aqui, Josafá, ele inverte a ordem. Ele primeiro coloca adoradores, coloca pessoas que iriam adorar ao Senhor antes daqueles armados. Cantores à frente do exército, louvando ao Senhor com essas palavras: deem graças ao Senhor, porque o seu amor dura para. O louvor não era apenas música, mas uma declaração de fé no caráter, nas promessas de Deus. 2 Crônicas 22 diz: no momento em que começaram a cantar e a louvar, o Senhor fez com que os exércitos de Amon, Moabe e do Monte Seir começassem a lutar entre si. Josafá creu na palavra do profeta Jeaziel, a mensagem que ele tinha transmitido da parte de Deus, para que não houvesse ou que não deixassem de prestar adoração a Deus. Um grande número de adoradores, de levitas na época, como eu disse hoje no Conexo. Músico não é levita, tá, gente? Os levitas, músico não é levita. Levita é quem é da tribo de Levi. Nossos músicos hoje não são levitas. A não ser que é da tribo de Levi, vocês são ou não são? Músico não é levita. Nesse caso aqui, os músicos eram levitas porque eram da tribo de Levi, designados para esse propósito. Uma reunião que foi convocada para tratar da grave crise, do problema que havíamos de enfrentar, onde um exército, um avassalador viria ao nosso encontro, se transforma em um culto de louvor e adoração a Deus. Que a nossa vida, que nós possamos aprender que tudo
a nossa vida precisa e pode se transformar em um culto de louvor e adoração a Deus. Qual o plano? Qual o plano que o Senhor tinha para aquelas pessoas? Obediência, louvor e confiança. O plano de Deus para Josafá, o seu povo, era obediência, louvor e confiança. No verso 24, ele diz que quando o exército de Judá chegou ao posto de vigia, viram apenas os cadáveres mortos. Nenhum inimigo havia escapado, nenhum homem daqueles que se levantaram para se opor ao povo do Senhor escapou. Eles passaram então 3 dias recolhendo, recolhendo espólios. No 4º dia se reuniram de novo naquele mesmo vale e louvaram ao Senhor. E vale de Berecá significa louvor. O vale do louvor, o vale da adoração, o lugar onde nos haveríamos de reunir para tentar sobreviver. Agora nos reunimos simplesmente para adorar aquele que é digno. O louvor, ele não termina com a vitória. O louvor, ele perpetua e o povo continua adorando, reconhecendo que toda a honra, que toda a glória pertence ao Senhor. Amém? É sobre isso. É sobre entender que quando finalizarmos uma tarefa, quando concluirmos a reforma, quando enfim começarmos e finalizarmos a quadra e todas as coisas a mais que o Senhor nos dará, não termina quando finalizar, mas perpetua uma igreja que entende que a adoração é tudo aquilo que fomos chamados para fazer. A adoração não é o nosso encontro para prestar culto a Deus e cantar como igreja. Isso faz parte da adoração. A adoração é algo muito maior. A adoração é a nossa melhor ferramenta, a nossa melhor arma contra a guerra, contra as batalhas. Então, se você aprender que diante de qualquer circunstância, antes você precisar adorar a Deus, muitas suas batalhas já serão vitoriosas. Coloque o louvor à frente dos seus desafios e veja Deus agir de forma sobrenatural. E quando eu digo sobrenatural, não estou necessariamente dizendo uma intervenção sobrenatural, mas às vezes algo que sobrenaturalmente vai se resolver. Em que não necessariamente você vai ter que fazer algo, eventualmente você vai. Mas o que eu estou querendo chamar a sua atenção é que o louvor, um coração prostrado diante de Deus, em louvor e adoração independente das circunstâncias, tem a capacidade de fazer o mundo espiritual, sobrenatural, se mover na direção do seu problema e trazer solução para ele. O nosso problema é que nós estamos batendo, como é que é aquela expressão? Dando murro em ponta de faca, tentando na força do nosso braço, lutando as nossas guerras, sem lembrar que é necessário parar, dobrar os joelhos e mesmo diante do caos, adorar a Deus, prestar culto a Ele, um coração que confia no Senhor e entrega a Ele a resolução à situação. E qual é o resultado, pastor? E se eu viver essa vida? E se eu aplicar esse princípio bíblico? O resultado é uma vida de paz, uma vida de testemunho e uma vida de transformação. Paz, porque nem sempre aquilo que você quer vai acontecer, mas você vai estar em paz com Deus. Porque você sabe que foi Ele que agiu. Testemunho, porque mesmo que não aconteça aquilo que nós queremos, nós precisamos testificar as grandes obras que Deus tem feito no nosso meio. E logo, logo vocês vão perceber que a nossa igreja vai começar a falar sobre as pequenas coisas que Deus tem feito em nosso meio. Para que possamos começar a viver coisas maiores. Porque somente aqueles que são fiéis do povo serão colocados sobre o mundo. E transformação, porque uma vida de confiança, credibilidade, fé e obediência no Senhor é uma vida que é impossível não ser transformada nele. Quando o exército
de Judá, eles percebem e começam a noticiar a vitória miraculosa, isso se espalha, o temor do Senhor cai sobre nações ao redor. As pessoas ao redor começaram a perceber que, cara, não dá para brincar com aquele povo, porque olha como eles derrotaram a guerra, eles não empunharam uma espada sequer. Os inimigos, eles recuam e não mais ousam atacar Judá no tempo de Josafá. É o que está no versículo 29 e 30. Josafá é reconhecido como um rei zeloso, que combateu a idolatria e guiou o povo a uma verdadeira adoração. Apesar disso, nem todos os corações foram totalmente transformados, e alguns altares pagãos ainda permaneceram erguidos. A questão não é sobre aquilo que faremos. A questão é sobre como faremos. Se faremos isso juntos, ou se alguns vão permanecer firmados com os pés lá atrás, sem dar o reconhecimento devido a Deus. É necessário que a nossa comunidade ela entenda que esse processo é um processo que devemos fazer juntos, em unidade, porque todas aquelas pessoas, elas compartilharam da mesma vitória, mas nem todos permitiram que o seu coração se dobrasse ao Deus que deu a vitória. A vitória de Deus não é só para hoje, mas para construir um legado de fé e adoração. As vitórias que Deus tem nos entregue hoje não são para nossa alegria e satisfação do nosso coração hoje, mas para a construção de uma história que remonta ao tempo futuro, para que quando olharem para o passado reconheçam o quanto Deus agiu em nosso favor. Mas isso precisa fazer com que o nosso coração se alinhe a uma dependência do Senhor todos os dias, em todas as situações, em todas as circunstâncias, independente se é uma circunstância favorável ou não, porque somente nesse tempo é que podemos adorar a Deus em meio à adversidade. A vitória de Deus para Josafá trouxe paz e prosperidade, mas as pessoas não entenderam que aquela vitória era um chamado à santidade, à adoração verdadeira e contínua, que não se encerra. As vitórias que Deus tem para a sua vida não é somente para te trazer paz e prosperidade, não é sobre dinheiro, somente sobre dinheiro, é sobre todas as áreas da vida. Mas é sobre construir no seu coração um coração de santidade, um coração de adorador, verdadeiro e contínuo, todos os dias, em todos os momentos. Caminhando para finalizar, a aplicação da mensagem, eu tenho alguns tópicos que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro tópico, tá no telão. Diante dos seus desafios, coloque o louvor à frente. Não deixe o medo ou a ansiedade liderem suas decisões. Amém? Amém? Diante dos desafios, coloque o louvor à frente. Não deixe o medo. E se tiver com medo, vai com medo mesmo. Mas vá, coloque o Senhor à frente. Segundo, busque a Deus em oração e unidade. Assim como Josafá, reúna sua família, seu GR, sua célula, ou o ministério que você faz parte, e busquem ao Senhor juntos. Eu costumo ouvir aqui na igreja uma frase que eu não concordo. Diz que a nossa igreja ora pouco. Eu não concordo. Eu acho que a nossa igreja ora pouco junto. Ou ela se reúne pouco para orar junto. Eu tenho uma vida de oração. Quem tem uma vida de oração? Levanta a mão. Tem uma vida prática de oração. Ora todos os dias, busca ao Senhor. Talvez o que falte em nós é começarmos a fazer isso juntos. Alinhando propósitos juntos. Fazendo pedidos de orações, como o pastor Cício sempre diz, específicos. Mas tem que Deus abençoe a vida espiritual. O que é isso? O que é a vida espiritual? Ser mais específicos e começar a juntar com pessoas no mesmo propósito,
Vamos todos orar juntos pela situação. Como fizemos na transição, 21 dias orando pela transição da igreja, pela vida do pastor Cícero, pela minha vida, pela vida do pastor Márcio, por esse processo. Qual é o nosso próximo grande desafio? Ao invés de orarmos individualmente, vamos fazer individualmente, mas que possamos fazer isso juntos. 3. Confie na palavra de Deus. Mesmo quando a estratégia parecer ilógica, obedeça e louve. Confie em Deus. Os planos de Deus são maiores que os meus. Confia. Confia. A Bíblia diz que o Senhor, Ele ama fazer parecer louco o sábio. As coisas deste mundo são loucura. Os sábios vice-versa. 4. Celebre cada vitória. E aqui fica uma dica daquilo que queremos começar a fazer como igreja e que de alguma forma deixamos de fazer ou precisamos fazer melhor. Celebrar cada vitória é reconhecer publicamente o agir de Deus e testemunhar isso para os outros. Então, eu quero que você entenda que nós queremos celebrar as suas vitórias. Nós queremos começar a gravar vídeos de testemunhos. Já tem uma pessoa ali que a gente está querendo pegar, né, Marli? Gravar o seu testemunho de vitória. Nós temos aqui hoje uma pessoa que correu risco de vida num incidente em casa, Poliana. Celebramos a vitória dela, trouxemos ela aqui, agradecemos a oração e celebramos a Deus. Queremos fazer isso de forma repetida para que a nossa igreja possa perceber as grandes obras que Deus já tem feito em nosso meio. Amém. Mas que muitas vezes nós guardamos para nós. E no meu coração, se começarmos a celebrar as pequenas obras, quando eu digo pequenas, aqui as eventualmente não parecem serem grandes intervenções sobrenaturais de Deus, mas se começarmos a celebrar as pequenas, estaremos cada vez mais aptos a viver coisas maiores. 5. Permaneça em santidade. Não permita, quando você presenciar vitórias e altares antigos permaneçam erguidos em sua vida. É tempo de destruir altares idólatras. Sempre é tempo de destruir altares idólatras. Qual é a área da sua vida que requer destruição de altares? Há um livro chamado, o título é Deuses Falsos, do Tim Keller. Tim Keller é um pastor americano, é o meu autor estrangeiro preferido. E esse livro, ele, de forma muito clara, ele nos chama de idólatras. E eu acho que é uma acusação pesada para nós cristãos protestantes, que dizemos sermos contra a imagens e esculturas, mas nós somos idólatras. Qualquer coisa que ocupe o espaço que é devido ao Senhor é idolatrada. E à medida que o Senhor nos dá a vitória, nós precisamos derrubar os altares. E a idolatria, ela pode ser manifesta de várias formas. Você pode ser um idólatra do seu filho, o melhor do seu tempo, do seu esforço, da sua dedicação é para o seu filho. Isso é idolatria. Você pode ser um idólatra ao seu marido, à sua esposa, ao seu trabalho, ao seu time de futebol. Tudo aquilo que você devota o melhor do seu tempo, da sua energia, do seu esforço, é idolatria. E é necessário derrubar esse altar. Então não permita que altares antigos permaneçam erguidos em sua vida. O chamado à adoração verdadeira é contínuo. E essa adoração é uma expressão do nosso coração dobrado, somente a único altar que deve ser erguido em nossas vidas, que é o trono da graça de Deus. Então hoje, escolha louvar, mesmo antes da vitória. Deixe Deus lutar por você e transforme cada vale em vale de adoração e vale de bênção.
Imagina se cada vale, cada problema, cada dificuldade que você enfrentar, e você vai enfrentar muitas, se transforme em um vale de adoração a Deus. Lembre-se, só temos essa vida para adorar a Deus em meio às dificuldades. No verso 28 do capítulo que lemos, a música e o louvor continuaram a caracterizar o exército sob a liderança espiritual de Josafá. Nos versos 32 e 33, já textos que não lemos, o cronista ele dá notas altas a Josafá, dizendo que nenhum rei, desde Davi, tinha sido tão zeloso na abolição da idolatria e da falsa adoração quanto Josafá. Mesmo assim, apesar de sua liderança espiritual exemplar, nem todo o povo teve o coração mudado, de modo que alguns altares idólatras ainda permanecem. Que assim como Josafá, possamos experimentar vitórias sobrenaturais quando colocarmos Deus e o louvor à frente das nossas batalhas. Que Deus seja o Deus da nossa igreja, conhecido e reconhecido, que nós possamos ser conhecidos e reconhecidos como um povo que não vence pela força do nosso braço, mas pela presença da adoração que será erguida ao Senhor aqui todos os dias. Amém? Que a gente pegue o seu lugar, vamos orar ao Senhor, pedindo que Ele não nos permita sair daqui apenas com o entendimento de uma mensagem histórica, e eu tenho certeza que a maioria aqui sequer já tinha ouvido dessa história. É uma história que fala do livro dos reis. E o livro dos reis, ele aponta para vários reis. E a sua grande maioria, a Bíblia diz que foram homens que falharam. A Bíblia diz que homens que não fizeram aquilo conforme o Senhor gostaria que fosse feito. A diferença de Josafá, ele fez. Mas que o nosso coração possa se dobrar diante desse exemplo, desse homem, desse rei, que tinha todo um histórico para falhar diante do Senhor, mas escolheu uma jornada diferente. Uma frase que eu disse para os adolescentes ontem é: só faz a diferença quem escolhe fazer diferente. Possamos fazer diferente, dedicando ao Senhor uma vida reta de louvor e adoração. Amém? Feche seus olhos. Louvamos o Teu nome, Senhor, enquanto nos preparamos para dar fim a este culto, não a nossa vida de adoração, mas a esse momento dedicado ao Senhor, a louvor e adoração. Pedimos que o Teu Espírito ele possa invadir este lugar, fazendo com que os nossos corações sejam totalmente dobrados ao Senhor. Que possamos nos lembrar dos desafios, das lutas, das dificuldades, tudo aquilo que iremos enfrentar na sequência dessa semana. Mas que, como vimos e ouvimos, possamos desde já começar a adorar ao Senhor. Não por aquilo que o Senhor pode fazer, mas por quem o Senhor é. Que possamos ser ensinados a adorar, não as tuas mãos, mas a face do Deus Criador, aquele que permanece e permanecerá por toda a eternidade, sentado no trono de glória. Dobramos o nosso coração diante do Senhor, clamando que o Senhor nos ensine a prestar um culto de louvor e adoração ao Senhor todos os dias, em todas as circunstâncias, que o seu nome seja honrado, glorificado através das nossas vidas nessa manhã. É o que pedimos e oramos. Amém. Você pode aplaudir Jesus? Uma das palavras mais fortes para mim em adoração a Deus é grande é o Senhor. Eu li recentemente em Salmos, o salmista incentivando: diga, grande é o Senhor. Então quero que você diga comigo 3 vezes agora: grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor. Invariavelmente, quando eu vejo a lua me encanta muito. Eu vi a lua esses dias e eu só lembrava desses trechos de Salmos. E eu começava a falar: grande é o Senhor. Então eu pensei em encerrarmos este culto cantando grande é o Senhor. E quero que você use essa música como o seu escape no momento da dificuldade, de enfrentar a luta,
Comece a cantar essa música na sua mente, porque é uma música de adoração a Deus muito forte. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Senhor, e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Enche o céu com nós queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Mais uma vez, queremos o teu nome engrandecer, Senhor. Só a igreja cantando agora. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus.
pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Aleluia. Deus abençoe a semana de vitórias.